Glória a Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui nessa noite, estou muito feliz. Quero louvar Deus pela vida do pastor Wagner, de toda a sua família, de toda essa igreja linda, abençoada. Já tivemos um dia hoje de comunhão. Pastor Benhur, Deus abençoe. Muito bom rever o Davi. E nós estamos felizes de poder servi-los na mesa do Senhor. Eu não me responsabilizo por aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesses dias. Diga para o irmão que está do seu lado: é melhor você ir embora agora. Diga: não era bom você ouvir isso não. Fala para ele: diga assim, se você tem juízo é melhor você ir embora. Porque coisa boa é ouvir a Deus, não é? Amém? A minha oração é que Deus pegue você por dentro nesses dias e organize uma medida de graça. A minha oração é que o Senhor sincronize a nossa mente com o nosso espírito nesses dias, e que a gente possa dar uma resposta para Deus nesses dias. Eu tenho aprendido que o Senhor, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Então Ele nos dá e a gente dá uma resposta, então Deus responde. Então Deus está respondendo resposta nesses dias. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu vim com minha esposa, a Iraci. Somos casados há 30 anos. Temos 4 filhos, 5 netas, 2 calopsitas, uma tartaruga e um cachorro. Isso é nosso, né? E as outras coisas nos foram acrescentadas. Estamos com um casal de pastores também, que já foram apresentados, Leandro e Karine. São um pessoal meio maluco. Eles dizem: onde é que vocês vão estar? Vamos estar no Canadá. E nós também vamos. Aí eles compram passagem de um dia para o outro assim. E eles só têm 4 filhos, uma empresa e uma igreja. Então está tudo certo. Jesus da graça, aleluia. Ô irmão, vejo que tu és profeta. Tá ótimo, meu filho. Te dá um beijo depois, tá? Glória a Jesus. Que bom. Pega a sua Bíblia, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado pela honra. Obrigado. Desde que chegamos, a gente só comeu e dormiu. Está na hora de trabalhar agora um pouco, né, gente? E nós somos pastores ali em Santa Catarina. Eu acho que eu ainda sou pastor de lá. Eu não tenho certeza. Mas nós ainda somos pastores lá no Ministério Mevan. Servimos ao Senhor ali no sul. Na cidade que nascemos, estamos ali ainda. O Senhor não nos permite sair. Já andamos o globo inteiro aí muitas vezes, mas o Senhor não nos deixa sair da nossa terra. Tem um mistério ali, né? E eu creio que é onde nós fomos feridos, no mesmo lugar da ferida, o Senhor tem nos levantado ali naquela cidade para servir ao Senhor. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus disse: volte lá, no mesmo lugar onde o diabo te ofendeu, te machucou, te feriu, o Senhor vai te levantar. Amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso com todo o meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 32. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O que eu vou começar hoje, eu vou terminar domingo. Amém? É uma mensagem que ela vai... Deus colocou a mensagem no meu coração para falar aqui nesses dias sobre promessas e realidades. Amém? Nós estamos numa conferência profética. Ou nós somos proféticos ou seremos patéticos. Ou nós damos uma palavra e para aquilo que está por vir, porque você pode vir na igreja há 30 anos todo dia, você não vai viver o que ouve, você vai viver o que diz. Amém? Você vai viver o que diz. Deus construiu tudo pela palavra. Deus disse: haja luz, e hageu, e houve luz. Aleluia. Não é só para você ir desarmando. Aleluia. Depois Deus disse: haja luz e houve luz, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Mas o sol Deus só fez no 4º dia, e já havia luz no 1º dia. O que eu aprendo aqui? Que não é o sol que ilumina o dia, é a palavra. Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas tudo que Deus criou, criou pela palavra. Tudo Ele sustenta pela palavra. Porque a palavra
É o seu próprio Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. A palavra de Deus, ela não passa. Então nós precisamos entender o que é ser profético. Senão nós vamos esperar a vida inteira uma coisa que já está acontecendo, né? Todo mundo aqui tem uma promessa, todo mundo aqui tem um chamado. Amém? Deus chamou a todos. Deus não improvisa. Você não é um fruto do acaso. Você nasceu. Efésios 1,4 diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós somos criados antes do mundo. Pastor, mas eu não fui formado do pó, não criado do pó. Você foi criado em Deus. Amém? Deus formou você do pó, mas criou você nele. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. E às vezes a gente quer ser curado e a gente quer voltar ao passado para ser curado. Você não tem que voltar ao passado, você tem que voltar à origem. A origem é Deus. Pastor, mas eu sou rejeitado desde o ventre da minha mãe. Não importa aonde você foi rejeitado, você tem que começar da onde você foi eleito. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Deus não improvisou. Você não nasceu e Deus olhou e disse: olha ali o Luiz Hermínio nasceu e agora o que eu faço? Não. Não. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. Ser profético é viver o que Deus disse. Ser profético é viver o que Deus disse. Não tem nada a ver com pensamento positivo, tem a ver com ler o que Deus disse. Então quando eu acordo de manhã, eu defino quem me governa, se é o céu ou se é a terra, porque eu tenho as duas naturezas em mim. Deus me criou nele e me formou do pó. Por isso que o que é do pó voltará ao pó, e o que é dele voltará a ele. Então quando eu acordo pela manhã, eu defino. Às vezes eu digo: puxa, hoje eu acordei mal. Mas não é que você acordou mais na terra do que no céu. Você, quando acorda, você tem que definir quem governa a sua vida, se é o céu ou se é a terra, porque as duas naturezas estão na sua vida. Amém? Então eu vou começar uma mensagem hoje, e eu vou falar nesses dias, esses 3 dias nós vamos falar disso: promessas e realidades. Porque tem coisas na sua vida que já está acontecendo e você está esperando ainda. E sabe por que você não está desfrutando? Porque não aconteceu do jeito que você queria. Jesus chega na casa de Marta, Lázaro e Maria, na casa de seus amigos em Betânia. Lázaro havia morrido fazia 4 dias. Jesus chegou ali na hora. Marta se joga ao chão e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela jogou Jesus no passado. Ela está dizendo: você chegou tarde. Aí Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, lá no último dia. Ele disse: cabeçona, eu estou aqui agora. Você não está entendendo, Marta. Eu sou a ressurreição da vida. Eia, eu estou aqui agora. Nós não temos desfrutado de Jesus no ambiente. Emanuel é Deus conosco. E por isso a Bíblia não é um livro de história, e não é só um livro de esperança, é um livro de realidades. Você lê a Bíblia hoje para desfrutar hoje daquilo que Deus quer fazer hoje. E se hoje ouvires a voz do Senhor, sim, não endureça o seu coração. Não o trate na terceira pessoa. Não o trate como se ele não estivesse aqui. Ele está aqui agora, e ele pode fazer agora, nesse exato momento. Sim. Então é isso. Realidade não são promessas. Realidade são o cumprimento das promessas que a gente precisa desfrutar. E a gente não desfruta, porque a gente parece que quando a gente vem na igreja, parece que a gente está sempre devendo para Deus, e parece que Deus está sempre devendo para a gente. Hoje vai ser o dia da minha bênção. Não, o dia da sua bênção é todo dia. Então hoje você vai sair da fila da bênção e você vai entrar na fila do propósito. Uma vida por um propósito.
Você tem um chamado, Deus te deu uma vocação para cumprir o chamado, e você tem que construir um propósito para exercer, para manifestar a tua vocação, para que o seu chamado seja estabelecido. Aleluia. Deus vai ajeitar a medida de graça na nossa vida hoje. Êxodo 32, vamos começar aqui por Moisés. Aleluia. Eu vou ler um texto um pouquinho grande aqui, mas e a gente vai trabalhar nele aqui. Diz assim: vendo o povo que Moisés tardava para descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para afogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição perante ele, se inclinaram e lhe ofereceram sacrifício e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho visto este povo, e este povo é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para o mal tirou-os, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da tua ira, Senhor, da ira do teu furor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, a quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aleluia. Cabe isso na sua cabeça? O Senhor se arrependeu do mal que dissera? Claro que aqui não está falando de um arrependimento pelo pecado, não é uma metanoia pelo pecado. A pessoa pecou, se arrependeu, não precisa se arrepender pelo pecado, porque ele não peca. Se assente, querido, fique à vontade, me dá de presente a sua atenção. E o que nós vamos começar agora, como eu disse, nós vamos caminhando até no domingo, amém? Dentro dessa palavra de promessas e realidades. Mas cabe na sua cabeça, Deus se arrependeu? Às vezes quando eu leio as Escrituras, a impressão que você tem é que Deus no Velho Testamento era um Deus muito mau, e no Novo Testamento parece que Deus aceitou Jesus e se converteu, e aí Deus fica bonzinho. Essa é a impressão que eu tenho, lendo as Escrituras. Às vezes parece que não faz sentido. Deus manda, por exemplo, Saul entrar e destruir o povo Amaleque, destruir inclusive as crianças de colo. A impressão que você tem é que Deus era muito mau, Deus não tinha misericórdia, Deus não tinha perdão. E até um dia eu perguntei ao Senhor, disse: Senhor, eu leio o Velho Testamento, às vezes não tenho nem vontade de ler, porque parece que o Senhor é tão mau, o Senhor ataca todo mundo, destrói gerações, destrói nações. Me dá uma clareza nisso aqui para que eu continue acreditando que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom, mas quando eu leio algumas coisas assim, a impressão que dá que o Senhor é um Deus muito difícil. E o Senhor disse: não, Luiz, no Velho Testamento tinha nações que não tinham cura, então eu empurrei todos eles pela morte para um lugar, porque Jesus, depois que ressuscitou, a Bíblia diz que ele desceu
e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus pregou a todos que estavam no Sheol, aleluia, e converteu todo mundo de uma vez só. Então é muito mais fácil, às vezes Deus empurra todo mundo para um lugar só, para pegar todo mundo de uma vez só. Então se você for analisar, parece que não faz sentido. Deixa eu falar um pouquinho de Moisés, para a gente poder se localizar. Moisés, filho de Joquebede, a Bíblia diz que a vida dele começa em Êxodo capítulo 2. Joquebede teve um filho e ela escondeu por 3 meses. E a Bíblia diz que ela não podendo mais esconder o menino, ela colocou o menino num cesto de junco e colocou no Nilo. A sua irmã Miriam foi ver Moisés até onde ia dar esse cesto. A filha de Faraó estava lá tomando banho. O que aconteceu? Ela viu o cesto, mandou chamar algumas das suas criadas que estavam tomando banho juntos. Traz o cesto aqui. Quando Joquebede soltou o menino, o que aconteceu? Joquebede botou o menino no rio, ela não pôde mais esconder por 3 meses. Aqui eu aprendo um princípio, que nem tudo que Deus me dá, ou melhor, tudo que Deus me dá, não é só para minha casa. Joquebede, ela não conseguiu esconder Moisés. Por quê? Porque Moisés não era para a casa dela, Moisés era para a nação. Amém? Tem coisas que Deus te dá que você tem que soltar. Quando Moisés foi solto por Joquebede, ele deu a volta e voltou para a casa dela. Por quê? Porque tudo que você solta para Deus vai dar a volta e vai voltar na sua casa. Agora uma pergunta: por que quando Moisés nasceu, o Faraó mandou matar os meninos? Simplesmente porque Faraó não sabia qual que era o menino. O diabo nunca sabe o que Deus vai fazer, porque quem é profético aqui são os filhos de Deus, não é o diabo. Amém? A sentença de Satanás está na profecia, mas os profetas, quem tem revelação são os filhos de Deus. Foi em você que Deus soprou o espírito dele. Aleluia. Faraó mandou matar os meninos simplesmente pelo fato que ele não sabia qual que era Moisés. E parece que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ele pega um menino que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. Ou seja, você quer matar o meu menino, agora você vai criar um menino para mim. Você vai aprender quem governa aqui. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 2 que Deus zomba dos seus inimigos, Ele se ri deles. Quando Jesus nasce novamente, Herodes manda matar os meninos. Por quê? Porque novamente ele não sabia qual que era o menino. E já que o diabo não muda a estratégia, Deus também não muda. Deus disse para o José: José, pega o menino e vai para o Egito. Eu já escondi um lá uma vez, vai dar certo de novo. E novamente Deus zomba dos seus inimigos. Aleluia. Irmãos, o diabo nunca sabe o que Deus vai fazer. Amém? Ele não sabe porque ele não conhece os segredos de Deus. Paulo profetizou em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz que mistérios que estavam ocultos, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora a sua multiforme, a sua igreja. Então nesses dias há uma aceleração de revelação nesses dias. Nós precisamos entender que para cada geração houve uma revelação, mas à medida que os tempos vão chegando no final, a revelação ela vai intensificando. Por que ela vai intensificando? Crianças hoje, eu estava lendo um livro de um amigo, ele diz que uma criança de 7 anos tem mais informações hoje do que o imperador de Roma tinha. Que uma criança de 11 anos, ela tem mais informação do que Platão tinha. Eu estou falando de informação, não de sabedoria. Nós precisamos entender isso. Então nós estamos numa era de muitas informações. Eu até falo lá para o meu povo, lá em Santa Catarina, eu digo que eu sou neto e bisneto de crente. O meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu pai tinha, ou melhor, o meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. As coisas são rápidas, elas estão acontecendo numa sintonia muito rápida com o céu. Por isso nós temos que ficar ligados, porque os sinais estão aí. O Senhor falou que teria sinais no céu e sinais na terra, e nós temos que ser proféticos, senão a gente vai ficar patético, esperando coisas que já estão acontecendo na igreja, já estão acontecendo. E a igreja, irmãos, é a missão de Deus na terra. Ela tem que ficar ligada naquilo que Deus está dizendo nesses dias. Só que o diabo ele não tem revelação. Deuteronômio 29 diz o quê?
que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o que eu aprendo aqui? Revelação não é para criar nada, é para cumprir o que fora dito. Quando Deus dá uma revelação, é para me cumprir o que o Senhor disse. E eu oro para que venha muita revelação sobre vocês, sobre o Canadá, sobre a igreja dessa geração. Amém, irmãos? Nós estamos andando numa geração acelerada. Joquebede, ela tentou segurar o menino por 3 meses, mas não conseguiu. Por quê? Porque coisas que Deus bota na sua vida, coisas que Deus bota no seu lar, coisas que Deus bota no seu ministério, não tem a ver só com você. Deus é coletivo, Deus é macro, Deus é plural. A expressão do céu é façamos nós. Não é eu faço e você vê, não é o outro faz e eu assisto, não, façamos nós. Quando o céu constrói, quando o céu edifica, ele diz façamos nós. Eu acho que aqueles caras que dizem é nós, mano, eu acho que eles estão meio certos. De alguma coisa eles estão certos, porque é nós mesmo. O céu, Deus é 3 em 1, Deus é plural, Deus é coletivo. Provérbios 18 diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque Deus já foi a primeira coisa, foi o primeiro defeito da criação que Deus identificou. Ele disse: não é bom que o homem viva só. E Deus veio construindo até ali, dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí no capítulo 2 de Gênesis ele diz: mas não é bom que o homem viva só. Aleluia! Não é bom que o homem viva só. Deus pega Adão pela mão, leva na frente da criação e diz: Adão colocou nome em tudo. E a Bíblia diz: mas para Adão não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo ali? Ela está dizendo o seguinte: Deus está dizendo para Adão: está vendo, Adão, esses animais? Você não vai poder se relacionar intimamente com nenhum deles. Adão, assim como eu tive que tirar algo de mim para me relacionar, eu vou tirar algo de você para você se relacionar. Sim. Por isso, dentro da sua esposa tem uma coisa que não tem dentro de outra mulher: a sua metade. Mas outro dia a gente fala de casamento. Vamos falar de profecia. Então Joquebede tentou segurar o menino, não conseguiu. Ela soltou o menino no Nilo, botou entre os juncos e ficou ali. A filha de Faraó abriu o cesto. Quando ela viu, o menino estava chorando. Miriam percebeu que ela teve afeição pelo menino. Eu creio que Miriam levantou a mão e disse: tia, você quer que eu arrume uma mulher para cuidar desse menino? Ela disse: você conhece uma? Ela disse: conheço. Ela foi em casa e chamou a própria mãe do menino, chamou Joquebede. Agora Joquebede entra na sala, está lá Moisés. A filha de Faraó disse: você conhece, você pode criar esse menino para mim? Ela disse: claro. Pega aqui uma oferta, leva, abençoa, você dá o melhor para o menino dê coisa boa para o menino comer. Joquebede pega o menino no colo e leva o menino para casa. Ou seja, ela soltou o menino para o propósito. Quando ela soltou, o menino deu a volta e voltou para a casa dela. Deus só tem um motivo para dar dinheiro para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para levantar seu ministério, para você ser voz para quem não tem. Deus só tem um motivo para dar coisas para você que não dá outro, para você ser bênção para quem não tem. Aleluia! Porque tudo que Deus dá a você tem a ver com os outros. Tudo que Deus faz em você tem a ver com os outros. Por isso eu preciso ser profético. A Bíblia é profética. Nós vivemos numa transição profética. Uma geração contando maravilhas para outra geração. Deus é geracional. Então Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado como um príncipe. Por que Moisés foi criado como um príncipe? Porque ele ia ser um libertador de escravos. Escravo não liberta escravo. Ele tinha que ser criado como príncipe.
porque só um príncipe poderia libertar escravos. Diga para a pessoa que está do seu lado: escravo não liberta escravo. Por isso nós precisamos nos reposicionar como filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Lá no Brasil, uma grande polêmica, as pessoas dizem: não, mas eu sou evangélico também. Digo: não, mas se chama de filho. Quem te chama de evangélico é a revista Veja, é os jornais. A Bíblia te chama o tempo inteiro de filho. Você é um filho de Deus. E é tudo que o diabo trabalha para você não reconhecer a sua filiação. Por quê? Porque filho tem a ver com herança. E parece que a gente está sempre na igreja buscando uma coisa que nós já temos. Às vezes você está fazendo uma campanha para ganhar uma coisa que já é sua, já está no meio de você, e você não desfruta disso. Por quê? Porque nós não temos uma mentalidade de filho. Filho, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho dificuldade de celebrar a herança. Por quê? Porque herança eu não faço nada para ter, eu só preciso nascer. Eu nasci, eu sou herdeiro. Mas parece que eu tenho que estar sempre falando, fazendo alguma coisa. Com Deus não é assim, querido. Com Deus é você, é Ele que faz primeiro. Você anda no crédito, não no débito com Deus. Quando Adão nasceu, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim. Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Quando Adão abriu os olhos, o jardim já estava lá. E Deus disse: coma de todas as árvores. Então qual foi a primeira atitude de Adão? Foi colher ou foi plantar? Quem anda com Deus anda no crédito. Quem anda com Deus anda no crédito. Adão não plantava para colher, Adão colhia para replantar. Sabe por que você vai dar uma oferta hoje? Porque você tem no bolso. Ninguém pode dar o que não tem. E por que você tem? Quem deu primeiro para quem? Quem deu primeiro para quem? Ele te abençoou primeiro, Ele te deu primeiro, Ele apertou o botão primeiro, Ele salvou para você salvar, Ele te abençoou para você abençoar, Ele te deu para você dar. Você faz parte da profecia. Sim. Parece que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus se mexer. Não. Em 2012, os irmãos da igreja compraram um carro e deram de oferta para mim, para minha esposa. Eu tenho um filho de 11 anos, Samuel. Nós temos uma neta de 7 e um filho de 11. O filho da nossa velhice, aquele filho para... Pai, meu filho, pega o sapato ali para o pai, meu filho. Meu filho, pega uma água na geladeira. Ele diz: tudo eu, pai. Eu disse: mas você foi feito já nessa idade, meu filho, para ajudar seu pai. Você tem que entender isso. Aí eu botei ele no carro para dar uma volta. Ele disse: pai, que carro massa. Eu disse: que carrão? Ele disse: pai, quando eu crescer, dá esse carro para mim. Eu disse: filho, o carro já é seu. Ele disse: já? Eu disse: já, você é herdeiro dele. Você só não pode dirigir. Ele disse: por quê? Aí eu tive que ler Gálatas 4 para ele. Eu disse: porque se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Eia, você não tem que fazer nada para ganhar o que já é seu, você só tem que crescer. Já é seu, já está a caminho. Por isso ele diz: crescei na graça e crescei no conhecimento. Não se dá herança para criança, embora ele é herdeiro, mas ele ainda está debaixo de tutores, esperando o tempo determinado pelo pai. Sim. Cutuca esse crente que está aí do seu lado e diga: nós precisamos crescer. Diga: nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer para assumir o que é nosso. Herança não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. E às vezes nós estamos na igreja: mas eu estou esperando a minha promessa. O filho mais novo volta para casa, o pai faz uma festa, aí o filho mais velho fica emburrado. Diz: pai. O pai diz: que foi, meu filho? Eu disse: o senhor para mim nunca deu nem um cabrito. Ele disse: meu filho, peraí, o seu problema é um cabrito? Meu filho, o que é que o pai diz? Tudo que
que é meu é teu. Mas o senhor nunca deu um cabrito para me comer com os meus amigos. Por que você não pega esse desgraçado, esse cabrito, e come, meu filho? Esse cabrito é seu. Sabe qual é o problema? Que nós não temos noção do que é nosso, porque não o vimos como pai, o vimos como Deus. Só Deus. E um Deus você adora com sacrifício. Um pai não, um pai é com honras. Um pai é com honras. E quando é que eu sei que eu estou honrando? Quando sacrificar não for mais um sacrifício. Eu estou fazendo isso porque é para o meu pai. Sim, claro que é, aleluia. Quando não for mais um sacrifício, Ele é meu pai. Jesus não teve problema enquanto curou enfermo, expulsou demônio, multiplicou o alimento. Jesus teve problema quando Ele disse: eu e o Pai somos um. Aí os judeus disseram: blasfêmia. Se você ler João 19, está escrito lá, não me falhe agora o versículo. Anás e Caifás levam ele para Pilatos e dizem: ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Por isso que quando Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo. Até aí tudo bem, ele estava esperando o Messias. Mas quando Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo, aí Jesus teve convicção que foi o Pai que revelou. Jesus disse: ah, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso não veio da tua cabeça. Porque um judeu, para dizer que alguém era filho de Deus, tinha que ser o céu anunciando. Aleluia. Você é filho, querido. Você não é um improviso. Você é filho, você faz parte da profecia. Deus não improvisou com você. Deus não olhou para você e disse: agora o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo. Eia, eu estou profetizando. Deus não improvisa com ninguém. Sim, Deus não improvisa. Deus não tem o plano B. Está tudo estabelecido diante dele. Ele não, pastor, mas isso não seria predestinação? Seria se ele forçasse você a viver, mas ele não força. Ele diz: deixa-vos dois caminhos, você que escolhe. Ou você vem para a igreja para abençoar a sua vida, ou você perde a sua vida para viver a vida que ele tem para você. Então, primeiro nós temos que morrer, para depois Jesus vir com a vida dele sobre nós. Por que ninguém se converteu antes da cruz? Jesus dizia: eu prego para que vocês ouvindo não ouçam, e não entendam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Eu fico imaginando, se o Senhor prega para ninguém se converter, ele diz: por quê? Porque ninguém poderia se converter antes da cruz, porque senão eles só teriam bênção. Depois da cruz, no primeiro culto, 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque o Cristo vivo, ele tem bênção, mas o Cristo ressuscitado, ele tem eternidade. E não se trata só dessa reunião, se trata do que nós estamos construindo para o Senhor nesses dias. Irmão, estou sentindo muita graça de Deus aqui, né? Vamos dar uma viajada legal nesses 3 dias aqui. Vocês devem orar bastante aqui, né? O céu está aberto aqui, tem uma cachoeira nesse lugar. Tem uma cachoeira de revelação aqui. Olha, eu prego o evangelho todo dia eu estou em algum lugar pregando o evangelho. E eu sei quando eu estou num lugar que a cachoeira está ligada. É bom demais estar na casa do Pai quando o Pai está em casa. Sim, é bom demais. Por isso, nesses dias, quando você diz conferência profética, eu vou lá num avivamento. Ainda não é avivamento. Avivamento é a resposta que você vai dar depois dessa conferência. Avivamento é a resposta que você vai dar depois de ouvir as canções, de ouvir as ministrações, de ouvir as diretivas de Deus. O que eu vou fazer com o que Deus me deu? Quando Deus falou para mim que eu ia ser um pregador, eu me escondi num quarto e fui buscar até ele chegar. Pastor, até quando eu devo orar? Até acontecer. Até acontecer. Se eu sou profético, o que me move é a profecia. Irmãos, eu ainda tenho que falar de Êxodo 32, mas nós vamos até domingo. Moisés nasceu e Deus tinha uma palavra para Abraão. Deus disse: olha, você vai ser escravo em terra alheia.
a sua descendência será escravo por 400 anos. Quando Moisés matou o egípcio, ele atrasou 30 anos o propósito de Deus. Ele teve que fugir. Ele atrasou em 30 anos o propósito de Deus. Eles ficaram 430 anos no Egito. Mas o Senhor falou 400. Não entre em cenário que ainda não foi aberto para você. Não antecipe o cenário. Quem coloca você no cenário é o Pai. Amém? É o Pai que leva você para o cenário. O pai mandou o filho procurar as mulas. O filho voltou para casa ungido rei, Saul. O pai mandou o filho levar comida para os irmãos. O filho derrubou um gigante. É sempre o pai que abre o cenário profético para você. Por isso que quando disseram para Jesus: quando será o dia da tua vinda? Ele disse o quê? Eu não sei, é o meu pai que sabe. A hora que o meu pai apertar o botão, eu venho correndo. Por isso, não fuja do propósito. Não entre em lugares que o pai não liberou. E quando eu falo pai, a gente pensa que eu estou falando só para os homens. Não, paternidade não tem a ver só com os homens. Tem a ver com os homens e com as mulheres. Sim. Por quê? Quando Deus fala de provisão, Deus fala para os homens. Deus diz: pode um pai abandonar seu filho? Pode o filho pedir uma cobra, ele dá uma serpente? Ou melhor, o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Ou o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso pai que está no céu. Quando Cristo fala de provisão, ele usa a figura do pai. Agora, quando ele fala de afeto, de mimo, de carinho, ele usa a figura da mãe. Ele diz: pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, porém, o Senhor, não te abandonarei. Por isso que paternidade não tem a ver só com a figura do homem, tem a ver com a figura da mulher também. Essa geração, irmãos, ela precisa de pais e mães espirituais. Pais e mães que gerem filhos para o Senhor. Pessoas que gerem para o Senhor. Não é só de líderes que nós precisamos, de pregadores. Nós precisamos de pais e mães que geram sementes segundo a sua espécie. E você sabe quando você está diante de um pai, porque o pai sempre agrega para os filhos. O pai sempre faz as coisas pensando nos filhos. O pai está sempre pensando na próxima geração. Lembra quando Agar começou a gerar? Lembra disso? Lembra disso quando Agar começou a gerar? A serva de Sara, ela começou a destratar Sara. Tem gente que está gerando, irmão, e ela pensa que o filho é dela. Não é, o filho é da casa. O filho é do lugar que você está. O filho é do ambiente que Deus te colocou. Aí Sara, escute bem, porque isso é profético. Nós não estamos numa conferência profética, então nós precisamos ouvir a profecia. Então Sara pegou pesado com Agar. O que é que Agar fez? O que é que ela fez? Fugiu. Na fuga ela encontrou o que? Um anjo. O que é que o anjo falou para ela? Agar, de onde vens e para onde vais? O anjo faz duas perguntas, ela responde uma só. Ela diz: eu venho da casa da minha senhora. Ela não responde para onde ela vai, porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Não crie um cenário que Deus não colocou você. Quem cria sacerdócio antes do tempo é Jeroboão. Não é o enviado de Deus, irmão, é o pai que está sempre deixando o cenário, colocando o cenário. Lembra que Deus falou para Salomão? Deus falou o que para Salomão? Me pedes o que tu queres. Salomão pediu por sabedoria. O Senhor disse o quê? Não vai ter sábio na terra como você. Nunca houve e jamais haverá. Sabe o que Deus estava dizendo? Você vai ser mais sábio que seu pai. Mas no versículo seguinte Deus diz: mas faz tudo como fez teu pai Davi. Deus está dizendo: você vai ter mais sabedoria que ele, mas o destino quem vai dar é ele. Eu declaro sobre o Canadá pais de propósito para uma geração de destino. Eu declaro pais e mães de propósito para uma geração de destino. Nós declaramos sobre o Canadá, sobre o Toronto, sobre esta casa. Nós declaramos paternidade geracional em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Irmãos, quando Deus falou que eu ia ser pai de gerações, eu fui um cara criado sem pai. Meu pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade. Meu irmão tinha 10 e o outro tinha 4. Hoje nós somos conhecidos no Brasil como uma casa de paternidade. Temos até um livro que nós escrevemos agora, Paternidade para as Nações.
3 órfãos trabalhando numa casa de paternidade. A maioria dos nossos pastores, pastor Lapa, que é o vice-presidente do ministério, pastor Juscelio, pastor Jackson, pastor Fernando, pastor Gladson, pastor Muracava, os pastores do governo, a maioria de nós não tivemos uma boa vida com os nossos pais biológicos. Hoje nós estamos dando uma coisa que nós não recebemos. Isso é pura graça de Deus. Paternidade tem a ver com esses dias, irmãos. Paternidade não é uma mensagem para nós pregarmos. Paternidade agora é um novo modelo da igreja evangélica. Não. Reino de Deus agora é um novo modelo da igreja evangélica. Não. Por isso que você dificilmente, quem estudou teologia aqui sabe o que eu estou dizendo. Nós não achamos numa grade teológica esses 2 cursos, paternidade e reino de Deus. Mas Jesus não pregou, Jesus não veio abrir uma religião, Jesus veio pregar o reino de Deus. Ele disse: se arrependam e vocês vão conhecer o reino de Deus. Aleluia. Paternidade é um pai agindo em nosso meio através do seu filho. Paternidade é isso, é um pai agindo em nosso meio através do seu filho. Aleluia. Por isso nós precisamos ter o entendimento de filiação. Aleluia. Moisés adiantou o propósito de Deus, fugiu para o deserto. Você conhece a história, estou passando por cima aqui. 40 anos depois, ele está no Horebe, cuidando das ovelhas do seu sogro. A sarça começa a queimar, você sabe a história. Mas era comum sarça queimar. Sarça queimar é comum, você vai no deserto, até hoje elas pegam fogo, porque era muito sol durante o dia, só que de noite ela apagava. E Moisés percebeu que tinha uma que não apagava de noite. Tem gente que não apaga de noite, né, irmão? No meio da escuridão, como disse Davi aqui, no meio das circunstâncias, essa pressão, né? E Moisés começou a perceber que uma sarça não apagava. E ele falou o quê? Me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se consome? Êxodo capítulo 3. E a Bíblia diz no versículo seguinte: vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou Deus para ele do meio da sarça. Ou seja, Deus não falou com Moisés até ver interesse na vida dele. Deus só falou com Moisés quando viu interesse, quando ele disse consigo mesmo: me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se consome? Irmãos, Deus não se revela aos religiosos, Deus se revela aos interessados. Amém? Aos interessados. Me assusta muito o fato de os sacerdotes não viram Jesus nascer e os magos viram. Os magos viram Jesus nascer em Jerusalém, os sacerdotes não, nem sabiam que ele ia nascer. E eles que tinham a profecia na mão. Quem tinha a profecia do Hamashia eram os sacerdotes, não eram os magos. A Torá dizia que eles estavam esperando o Hamashia, o Messias. Os sacerdotes tinham a profecia na mão e os magos não. Mas Deus não se revela aos religiosos, se revela aos interessados. E a vida dos magos começou ali em Daniel capítulo 2. Um dia Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém conseguiu revelar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor baixou um decreto em Daniel capítulo 2. Ele disse: matem todos os magos. Chegou aos ouvidos de Daniel. Daniel disse: diga para o rei me dar alguns dias, que o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei. Dias depois, Daniel entrou no palácio e não esperou nem o rei contar o sonho. Ele disse: o sonho do rei é esse e a revelação é essa. E porque Daniel, está na Bíblia assim, e porque Daniel revelou os sonhos, os magos foram preservados. Lá em Daniel capítulo 2, os magos foram preservados. Esses magos começaram a se interessar pelo Deus de Daniel e começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. Como eles eram astrônomos, eles sabiam que uma estrela, eles descobriram nos seus estudos que uma estrela sinalizaria a chegada do Hamashia, do Messias. E eles bateram lá em Jerusalém e diziam: cadê o Messias? Cadê o rei dos judeus? E os sacerdotes: que rei? Herodes não sabia, Pilatos não sabia, ninguém sabia. Mas os magos sabiam, porque eles se interessaram há anos atrás. Mais de 200, 300, 400, 500, 600 anos atrás. Eles começaram a se interessar pelo Deus de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias o que vai valer é o quanto, não é quanto tempo você está na igreja, é o quanto você tem de interesse pela presença de Deus na sua vida.
O que vai valer. Às vezes, o tempo de igreja só denuncia a nossa incredulidade. Não é quanto tempo nós estamos na igreja, é quanto tempo nós passamos com Deus. Quanto tempo, quanta de nós existe. Ah, mas eu sou do Senhor. Não é o quanto nós temos dele, é o quanto ele tem de nós. É o quanto ele tem de nós. Moisés, irmãos, quando ele viu aquela sarça queimando, ele ouviu a voz e se interessou pelo que Deus estava fazendo. Os magos também se interessaram pelo nascimento de Cristo. E a Bíblia não diz que eram 3 magos, a Bíblia diz que eram 3 presentes. Então eles acham que eram 3 magos porque tem 3 presentes, mas eu acho que eram mais de 3 magos. Eles não andavam só, eles andavam sempre em grandes comitivas. Mas ok, deixa o presépiozinho como está, para nós não mexermos nisso. Mas eu acredito nisso. Deus está se revelando aos interessados. Moisés volta para o Egito para buscar o povo. Traz o povo de lá. Traz o povo. E aquilo que é para durar alguns dias, durou 40 anos. E Deus falou para Moisés, Êxodo capítulo 19, traz o povo. E Moisés trouxe o povo e colocou na beira do Sinai. E Deus disse, não toca no monte, porque no 3º dia eu vou descer. E se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar, embora toda a terra seja minha. Ou seja, vocês vão ser, nós vamos estar juntos, se vocês ouvirem a minha voz. No 3º dia, Moisés desceu, avisou o povo, só gente, Deus vai descer. O povo disse, pode descer que nós estamos preparados. Moisés sobe lá e diz, Senhor, pode descer, está tudo certo, a festa está pronta. Deus desce, o povo não suportou. Clangor de buzina, o monte tremeu, fumegou, porque Deus gosta de aparecer. Ele gosta de se mostrar. E às vezes a gente tenta mostrar alguma coisa e não consegue mostrar Ele. Vamos deixar Ele aparecer. Deixa Ele se mostrar. É Ele que vai aparecer. E aquilo que aconteceu no Sinai aconteceu depois em Atos capítulo 2. Só que agora o clangor de buzina e a turbulência não era mais fora, era dentro daqueles cristãos, daqueles homens. Quando Deus desceu em Êxodo capítulo 20, o que é que o povo diz? Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. E o povo correu para a tenda e Moisés ficou no meio dele e do povo. Moisés ficou no meio de Deus e do povo. E o povo diz, fala tu, Moisés. E até hoje a gente prefere que alguém fale de Deus para a gente. Até hoje a gente prefere que alguém fale de Deus para a gente. Alguém me disse esse dia, pastor, ora por mim, eu tenho uma fé na sua oração. Eu disse, você tem que ter fé na sua oração, não é na minha. A sua oração também tem valor. A sua vida tem valor diante de Deus. E Moisés ficou no meio, o povo correu. E Deus disse, sobe aqui, Moisés. Moisés subiu. Deus disse, Moisés, já que esse povo não quer me ouvir, então escreve aí, não matarás, não roubarás. Deus pegou com o seu dedo e escreveu as tábuas da lei. Agora eu pergunto para você, era essa a ideia de Deus? Então o que é que veio primeiro, graça ou a lei? A graça. A graça não veio depois da lei. A lei foi criada para quem rejeitou a graça. Deus nunca quis escrever em lugar nenhum. Deus queria, se eles ouvirem a minha voz. Esse é o primeiro mandamento, ouvir. Por isso que quando Deus diz assim, ouve Israel, a palavra ouvir no original é chamar. E a palavra obedecer também é chamar. Porque no vocabulário de Deus não existe duas traduções, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Porque quando Deus fala, Ele espera que você... Quando Deus fala, Ele espera que você ouça e obedeça. Não existe dois vocabulários. Ouvir é chamar, obedecer é chamar. Ele escreveu, Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Regulamentos são fortes aonde relacionamentos são fracos.
Se nós vivemos em relacionamento, não precisamos dos regulamentos. Deus disse: eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês. Eu quero me relacionar. Eu quero estar no meio. Ele sempre quis estar no meio. Ele sempre quis estar junto no momento, na hora, hoje, aqui, agora. Só que Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31: virão dias que eu escreverei a minha lei no seu interior, e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Aí apareceu Jesus no monte dizendo: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. A lei agora está no interior. O que era mais difícil, a lei ou a graça? A graça é como uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Escute. O que é mais difícil, a lei ou a graça? A graça. Porque agora ele está presente aqui. Na lei você tinha que ser pego em pecado. Na graça, quando você olha, aqui dentro ele já diz: oh, psiu. Aí você diz: checa lá, manda lá, baixara lá, manda lá. O que é mais difícil, a lei ou a graça? A graça, porque você não consegue ludibriar a Deus, você não consegue manipular a Deus. A graça, Ele está presente diariamente, Ele está aqui agora. Se você olha, Ele vê. Se você pensa, Ele sabe. Se você diz, Ele ouve. Sim. Por isso que às vezes a gente quer voltar para a lei, e Deus diz: não, fica na graça. A graça é uma amizade. Só que um tempo atrás nós fomos num circo lá em Santa Catarina, assistir um espetáculo, e o trapézio, eles passavam de um lugar para o outro. Quem já foi num circo aqui? Sim. E tem uma rede aí embaixo. De repente um cara escorregou, era para pegar na mão do outro, escorregou, caiu na rede. O Espírito Santo falou para mim: a minha graça é como aquela rede. Ela não está ali para ser usada, ela está ali por uma necessidade. O propósito de você é atravessar de um lar para o outro, Luiz, de um lugar para o outro. Mas se você precisar, a minha graça te socorre. Sim. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas no versículo seguinte ele diz: mas eu não fiz da graça algo vã. Eu peguei a graça e fui trabalhar. Eu peguei a graça e fui fazer algo. Amém, irmãos? Moisés, agora Deus está escrevendo lá para Moisés. E lá embaixo o povo está adorando um bezerro. Agora interessante, o povo pediu um bezerro para Arão. O povo disse: Arão, nós queremos um bezerro. Não, o povo disse: faça um Deus para nós. Por que Arão deu um bezerro? Porque ainda era o Deus dele. Ele fez um bezerro porque ainda era o Deus dele. Por isso nós temos que definir quem é o nosso Deus. Porque as pessoas vão adorar, se as pessoas estão conosco, elas vão adorar o Deus que nós estamos adorando. E Moisés disse assim: Deus falou para Moisés: Moisés, o teu povo se rebelou. E Moisés dizia: o teu povo? Ninguém queria o povo. Deus dizia: o teu povo. Ele dizia: não, o povo é teu. Não, é o teu povo. Não, o povo é teu. Ficou naquela discussão. Aí Deus diz assim: sabe de uma coisa, Moisés? Eu vou matar esse povo, acabar com esse povo, destruir esse povo. Não quero mais esse povo. E o Senhor diz assim, e Moisés diz: arrepende-te, Deus, do que tu disseste. Moisés começou a pregar para Deus. Você já pregou para Deus, irmão? Sabe o que me impressiona em Deus? A capacidade que Ele tem de deixar a gente pensar que é a gente que manda. Não, Deus tem uma capacidade de deixar a gente achar que é a gente que está no governo. E Deus dizendo: eu vou acabar com esse povo, Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés dizia: não, Senhor, não faz isso. Agora, olha a proposta que Deus faz para Moisés, Davi. Deus diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo, vou levantar o seu ministério. Eu conheço gente que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, vou acabar com todos os ministérios, só o seu vai ficar de pé. Oh meu Deus, é isso mesmo, Jesus, faz isso.
Oh Deus de poder, Deus de milagre. Oh meu Deus, misericórdia. E quando Deus diz, eu vou matar esse povo, Deus queria destruir o povo? Não. Deus só queria que Moisés entrasse nesse lugar. Deus, quando diz, eu vou fazer alguma coisa, deixa eu contar um segredo para você. Está gravando isso, né? É um segredo, mas por favor espalhe. Nem sempre que Deus diz não é exatamente o que Ele está querendo dizer. Quem aqui já disse não para o seu filho e 10 minutos depois disse, tá bom, só dessa vez. Eu tenho uns olhinhos azul lá em casa também, que é um perigo, irmão. Ele fala, diz, pai, por quê? Eu digo, por que não, Samuel? Não é não. Aí ele vai chegando perto, eu disse, sai daqui. Porque se eu ficar olhando, já era. E aí ele fica mexendo no botão da camisa, mas pai, eu disse, sai daqui, Samuel. Eu já falei, Samuel, você tem que entender, meu filho, quando o pai diz não, é não, meu filho. Mas pai, não faz sentido, não. Por que não? Tá, só dessa vez então. Aí depois que você deixa ele estender a mãozinha e diz, então dá 20 reais que tem que pagar lá. Você deixa, dá o dinheiro para ir e depois ainda vai buscar de madrugada, de noite. Aonde ele foi com os amiguinhos comer lanche e topar sorvete. É ou não é, gente? E o Senhor é a mesma coisa. Nem sempre que o Senhor diz não, é não que Ele quer dizer. E Deus diz, vou matar esse povo, Moisés, vou acabar com a raça desse povo. Moisés disse, não, Senhor, te arrepende agora. Moisés começou a pregar a Bíblia para Deus. Moisés começou a dizer, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Jacó, lembra o que o Senhor falou. E Deus disse, tá bom, Moisés, tá bom, então eu não vou matar esse povo não. Mas tem um detalhe, também não vou junto, vou mandar um anjo. Aí Moisés pula para cima, não, anjo ninguém quer aqui não, vem com anjo não. Você entendeu a pegada? Você entendeu como, quando uma pessoa tem intimidade com Deus, sabe onde é que ela entra? Deus disse, eu vou matar esse povo. Moisés disse, risca o meu nome do teu livro que eu morro também. Aí Deus disse, tá bom, então eu não vou matar. Então eu não vou junto. Moisés disse, não, anjo ninguém quer. Não quero anjo não. Aí Deus disse, tá bom, a minha presença vai com vocês. Só que Deus, pega a tradução ali de presença. Deus ofereceu uma presença, Moisés pediu a outra. Deus disse, a minha teofania vai com vocês. Ou seja, os meus sinais vão junto. Moisés disse, não, eu quero o teu cabode, o peso da tua glória. Eu não quero sinalzinho meia boca não, eu quero peso de glória. Eu quero o teu caráter, eu quero a tua dignidade no nosso meio. E Deus disse, Moisés, eu vou matar o povo. Ele pulou e disse, não, não mata não. Se mata o povo, mata eu também. Deus disse, tá bom, então eu vou mandar um anjo. Ele disse, anjo não, eu quero a tua presença. Aí ele disse, não, essa aí não, eu quero a tua presença. Daí Deus disse, tá bom, Moisés, então a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí Moisés disse, então me mostra a tua face. Depois você lê Êxodo 32, 33 e 34, você vai entender o que eu estou falando. Deus vai dizendo não e Moisés vai entrando. Deus vai dizendo não e Moisés vai entrando. Deus vai dizendo não e Moisés vai entrando. Irmão, se está escrito, você pode ir entrando. Você pode ir entrando. Deus gosta disso, desse argumento. Deus gosta de argumentar. O que Deus não gosta é você chorando por uma coisa que já tem e não desfruta dela. E Deus disse, mostra-me a tua face. Moisés disse, ele disse, aí você está apelando já. Não vou mostrar face coisa nenhuma. Aí Deus disse, mas faz o seguinte, ó. Vai ali para a fenda da penha. Vou te botar ali. Te botar na fenda da penha. Eu vou passar, você vai ver as minhas costas. E Moisés ficou ali. Mas a minha face você não pode ver, senão você vai morrer. Ele disse, tá bom, eu vejo das costas, já está legal. Já está legal. Irmãos, eu nunca entendi como é que Moisés escreve o livro de Gênesis, se a vida dele começa em Êxodo 2. Eu acredito que quando Deus passou, Moisés viu as costas, viu o que Deus havia feito dali para trás.
E ele começou a escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das águas. Oh meu Deus, coisa linda isso. Só que essa palavra foi para Moisés, não é para a igreja. Se nós ficarmos aqui, nós só vamos ver o que Deus fez. Eu ainda quero ver o que está por vir. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Cânticos dos Cânticos. Nós vamos terminar aqui essa primeira parte. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Senhor da eternidade. Cântico dos Cânticos diz assim, ó, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, as vozes das rolas ouvem-se em nossa terra, a figueira já deu o seu figo, as vides de flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Igreja, mudou a estação. Mudou a estação, tem que mudar de roupa. O que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde você deseja. O que te trouxe até aqui foi por uma fase. Mudou a fase, muda os propósitos, não. Muda o destino, não. Mas muda a movimentação. Moisés fere a rocha. Depois Deus diz: Moisés, não fere mais. Deus diz: Moisés, fere a rocha. 40 anos ele fica ferindo a rocha. De Refedim, dali por diante ele fere a rocha. Quando chega em Meribá, Deus diz: fala com ela. Mudou a configuração, nós precisamos entender que mudou. Deus não muda, pastor, mas Ele se move. Sim, Ele se move. Meu avô dava folhetim na sinaleira. Eu vou para a internet colocar vídeos. Por quê? Porque é outro campo de ação, é outra forma de ação. Moisés passou 40 anos ferindo a rocha, quase 40. Aí um dia Deus diz: pega o cajado. Ele pegou o cajado. Aí para na frente da rocha, Deus diz: fala com ela. Mas tá bom, rocha, sai água. Não saiu. Insiste. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que eu sei. Não o que Deus disse. Ele bateu, saiu água ou não saiu? Todo mundo bebeu ou não bebeu? Funcionou ou não funcionou? Mas depois Deus chamou ele no canto e disse: amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você não me santificou diante do povo. Mas Senhor, está funcionando. Mas nem tudo que funciona está na minha vontade. A minha vontade é o que está escrito. A minha vontade é o que a Bíblia diz. Então, por isso tem muitas coisas funcionando que Deus está desabilitando para trazer um novo funcionamento nesses dias. Não está mudando a igreja, Deus está mudando o quê? Está mudando a nossa movimentação. Deus diz para Abraão: mata teu filho. Abraão pega o menino, vai matar. Deus: não mata mais. Se Abraão não tivesse continuado ouvindo a Deus, ele tinha matado o menino. Por isso, continua ouvindo a Deus todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Mas Deus falou comigo há 20 anos. Mudou a configuração. Não construa uma estrutura ao redor da revelação e fique ali escravo dela. Não, revelações são para nós e para nossos filhos, para sempre. Para sempre. Não é só para domingo, não é só para segunda, não é só para conferência profética, é para sempre.
Vê, já passou o inverno. Noiva minha, pomba minha, já passou o inverno. O tempo de cantar chegou. Sabe o que eu comparo um profeta? Eu comparo um profeta a um estilista de moda. Quem já foi num desfile de moda aqui? É horrível. Porque você vê aquelas roupas e você diz, cara, ninguém vai usar um negócio desse, não. Quem é que é o louco que vai usar uma roupa dessa? Pois quando chega na estação, está todo mundo usando. Por quê? Porque alguém ditou a tendência. Profeta é assim. Quando ele profetiza não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. E na maioria das vezes quando o profeta profetiza está tudo bem. Ele diz, vai ficar tudo mal. E às vezes está tudo mal. E ele diz, vai ficar tudo bem. Porque ele anda sempre uma estação na frente como um estilista de moda. Ele está no verão, já está desenhando a roupa do inverno. E o Senhor está dizendo, vê, já passou o inverno, mudou a estação, o tempo de cantar chegou. Você está fazendo as coisas velhas e dando nomes novos para ela. Não, você tem que mudar a estação. As coisas estão mudando, amigo. Agora olha o que diz para a gente terminar e ir embora feliz. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, ele diz o quê? Pomba minha, noiva minha, pomba minha, tu que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é linda. Está escrito aí? Teve um homem que pediu para ver a Deus. Deus disse o que para ele? Vai para a fenda da rocha, eu vou passar, você vai ver as minhas costas. Só que agora não é mais um homem que está pedindo para ver a Deus, é o próprio Deus que está dizendo para a sua igreja, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você ainda continua na fenda da penha, vendo só o que eu fiz. A promessa para a igreja não é ficar na fenda, é sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa para a igreja não é só ver o que Deus fez em Abraão, o que Deus fez em Isaac, o que Deus fez em Jacó. A promessa hoje é o que Deus vai fazer em Wagner, é o que Deus vai fazer em Davi, é o que Deus vai fazer em Benhu, é o que Deus vai fazer em João e Antônio, é o que Deus vai fazer agora, nessa noite, na sua vida. Sim, levanta as suas duas mãos e solta o leão que está aí dentro de você. Sim, solta esse leão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não sou um historiador da Bíblia, eu sou um profeta que estou dizendo o que vai acontecer. Nesses dias, estude o que Deus fez, aprenda tudo o que Deus fez, mas profetize sobre o que está por vir. Está escrito, assim diz o Senhor. Saia da fenda. Quem quer sair da fenda hoje? Posso? Quem quer sair da fenda? Quem quer estar lendo a Bíblia assim, as letras saltar no seu espírito? Sai do seu lugar correndo e vem aqui na frente. Me deixa orar com você. Eu queria pedir que a gente cantasse. Eu acredito muito nisso, nessa movimentação de música e palavra, porque a palavra de Deus, que é cantada, que é pregada, é a palavra de Deus. Hoje nós saímos da fenda em nome de Jesus. Não faz sentido uma revelação se não for para dar um destino para essa geração. Não faz sentido. Não faz sentido, gente, uma revelação se não for para dar destino. Comece a profetizar para os seus filhos. A profecia coloca você aonde você precisa estar. A profecia determina onde você precisa estar. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando para você? Eu estou pregando aqui para você porque um velho de 87 anos, em 2004 ele foi para a eternidade, o seu Hermínio, o meu avô. Eu vendia drogas na frente da casa dele, desviado da presença de Deus. Dos 14 aos 28 anos eu fiquei desviado. Hoje eu tenho 50 anos, faz 22 anos que nós voltamos. Quantas noites eu dormi na frente da casa do meu avô,
vendendo drogas. Quantas madrugadas eu bati na casa dele, eu abria a casa de madrugada e me dava guarida, deixava eu entrar, porque eu não tinha nem condição de embarcar na moto para ir embora. Só que na casa do meu avô era um problema, você tinha culto todo dia de manhã. Ninguém tomava café lá na casa do vovô sem cultuar a Deus. E às vezes ele me chamava lá, disse: vem cá, Luiz, vem cultuar a Deus com a gente. E eu bem doido, de drogas, pegava na mão daquele homem, daquela mulher, e eles liam a Bíblia, cantavam os hinos do inário. E daqui a pouco ele começava a abrir a boca e dizer: eterno, soberano, magnânimo, magnífico, excelso, supremo. Ele dizia todos os pseudônimos de Deus, todos, tudo. Daqui a pouco ele começava a chorar e dizia: ó Deus da minha vida, Deus dos meus pais, Deus dos meus filhos, Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos. Não tinha bisneto ainda não, amigo. E ele dizia: Deus dos meus bisnetos, eu não vou sair da terra sem ver membros da minha família pregando a tua palavra. Em 2004 a minha avó morreu com 84 anos. Eu fiz o velório dela. 23 dias depois o meu avô morreu com 87. Eu fiz o velório dele. Tive o privilégio de pregar no velório dos dois. Eu estou aqui hoje pregando o evangelho nesta nação porque eu fui profetizado. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque alguém profetizou para mim estar aqui. Então, eia, mude o destino. Coloque seus filhos, coloque a sua vida no destino que Deus deu, não na vida que você pretende ter. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai dizer isso para Deus: Senhor, me tira da feira da rocha. Eu não quero ler a Bíblia só como um livro de história, eu quero ler como algo profético. Eu quero ver o que o Senhor está por fazer daqui por diante. Eu quero me adequar ao que o Senhor está fazendo. Feche seus olhos e adore o Senhor. Assim diz o Senhor: oh Espírito de Deus, sim Senhor, sim Senhor.